Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou Marcelo Miller e hoje o assunto é Emília Pérez, o recordista de indicações ao Oscar 2025 e um filme que está causando muitas controvérsias. Antes mesmo de eu apresentar a nossa convidada especialíssima de hoje, eu preciso pedir para você aquela coisa que a gente pede sempre, né? 5 estrelinhas para o podcast Papo de Cinema no seu agregador favorito. É super rápido, não vai te custar nada. E pra gente, olha como ajuda. Ah, e verifique se você segue a gente lá no YouTube, porque o podcast Papo de Cinema também agora está em vídeo. E lá no YouTube tem muita coisa exclusiva chegando, que não está no site, mas está lá no nosso canal, com certeza. Não é isso? Carissa Vieira, para nossa embaixadora do Papo de Cinema, muito obrigado por ter tirado esse tempinho para a gente conversar sobre o polêmico Emília Pérez. Eu que agradeço pelo convite. Adoro. A gente já gravou um podcast há muito tempo atrás, então, assim, Lovecraft vamos conversar Country. contigo. Sim! Então, bom conversar contigo de novo, um prazer. Aliás, você que está nos vendo e nos ouvindo, volte, né, depois de ouvir esse podcast, volte algumas casas no jogo do podcast Papo de Cinema e veja esse episódio que está muito bacana. Eu, Carice e Caio, que é outro querido amigo, a gente falando sobre Lovecraft Country, que infelizmente não teve uma segunda temporada, por enquanto, né, porque eu acho que tinha muito pano para manga para ser desenvolvido ali na série. Agora, Emília Pérez. São poucos os filmes, né, Carissa, que hoje a Carissa já tá rindo porque ela, né, porque o que falar de Emília Pérez? É um filme que está gerando muita discussão. A gente até estava falando aqui antes da gravação que o filme está gerando muita discussão e, infelizmente, está indo para um caminho de muita discussão também rasa, né, em que tem muita gente criando conteúdo sobre Emília Pérez para simplesmente engajar, e a gente sabe que em tempos de internet o ódio engaja mais do que o amor. Eu não estou aqui de antemão defendendo o filme, mas só fazendo uma leitura conjectural, que na verdade tem muita gente, inclusive, que me espanta, Carissa, falando sobre Emília Pérez sem ter visto o filme. A gente pode ter uma ideia prévia, mas assim, falar que o filme é bom ou ruim só depois de ter visto, né? Eu acho que isso serve para qualquer filme, né? Eu não abro a minha boca para dizer que um filme é bom ou ruim sem eu ter visto, porque assim, mesmo que a pessoa que tenha a opinião mais parecida com a minha diga uma coisa, nós somos pessoas diferentes, com vivências diferentes, com leituras diferentes. Então não faz sentido eu dizer que, eu acho que o filme é ruim sem eu ter assistido. Eu até consigo entender quem, depois de tanta polêmica, diz assim, acho que depois de ver tantas pessoas trans falando, depois de ver mexicanos falando, esse filme tem uma questão política que é problemática. Mas até na execução do filme, né? Na construção, assim, de tipo, de composição dos atores ou alguma coisa. Mas dizer que o filme é ruim, eu não posso falar mal da interpretação da Carla Sofia Gascon sem eu ter visto. Até porque depois que você assiste, acho quase impossível você dizer que a interpretação dela é ruim. E, gente, eu não gosto do filme, tá? Aliás, é por isso que a gente formou essa dupla aqui, porque a Carissa não gosta do filme, independentemente, não independente, porque a gente está sempre conectado a essas questões, né? Mas do ponto de vista cinematográfico, e eu gosto do filme do ponto de vista cinematográfico que pese todas essas questões que vêm sendo colocadas sobre o filme. Aliás, uma coisa que é curiosa, assim, vamos começando devagar. Nesse nosso primeiro bloco, a gente vai fazer uma contextualização, e no segundo bloco, a gente vai falar sobre linguagem, a gente vai falar sobre cinema, sobre o que o filme representa, né? O que o filme, né, tá trazendo também de discussão, que é super importante, ainda mais num momento como esse nos Estados Unidos, que a gente tem um presidente maluco que, né, de 3 em 3 segundos usa a população transexual como, né, marginaliza ou tenta marginalizar ainda mais a população transexual. Então, é importante a gente também falar sobre isso. Agora, esse filme é dirigido pelo Jacques Audiard, que é um cineasta veterano, que é um cineasta também controverso, né? Eu confesso, Carissa, que ele faz um filme, aliás, talvez o filme que catapultou o Jacques Audiard para as grandes audiências tenha sido O Profeta, né? Que é um filme muito legal, que é um filme de máfia, que é um filme muito interessante. Na França, eu lembro que na época também falaram que era um filme, entre muitas aspas, americano demais, porque, né, bebia demais na fonte do cinema de gangster norte-americano e tudo mais. Mas a gente não pode esquecer que o Jacques Audiard ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes com um filme de 2015 chamado Dipan, O Refúgio. É o Refúgio? Estou aqui na minha anotação, é O Refúgio com esse subtítulo. E à luz de tudo que vem sendo dito sobre Emília Pérez, eu acho que ele tende a ser, inclusive, revisto, até porque ele fala sobre uma família do Sri Lanka
que precisa se refugiar num subúrbio parisiense. E eu te confesso, Carissa, que esse sim eu desgosto. Desse sim eu desgosto, assim, mesmo. É engraçado porque esse é um filme que eu não assisti do diretor. Eu já assisti outros filmes dele e eu até gosto de algumas coisas que ele já fez, Claro. mas esse, especificamente eu não assisti e eu agora, né, com essa coisa do Emília Pérez, eu fiquei querendo rever o que eu já vi do Jacques Audiard e querendo assistir esse filme porque eu comecei a ficar questionando se ele tem alguma questão mesmo como cine- cineasta nessa representação, sabe, de outros povos, de outros territórios, e eu tenho muito essa questão com alguns cineastas, tanto estadunidenses quanto europeus em geral, que têm uma visão que acaba, muitas vezes, sem querer, indo para um lugar estereotipado, Sim. sabe? E é muito curioso, porque às vezes, de fato, isso não é para defender, na verdade, eu sou a primeira pessoa que vai falar mal, mas às vezes é muito louco, principalmente quando você convive com algumas pessoas que nasceram nos Estados Unidos ou que nasceram em alguns países da Europa, que eles simplesmente não conseguem entender determinadas críticas, porque para eles não faz sentido. Então, eles não conseguem entender também especificidades mesmo de determinados lugares, e, enfim, e isso acaba indo para o cinema dessas pessoas. Então, eu tenho muita curiosidade para ver esse filme, porque eu tenho muitas questões com a Emília Pérez, né? Então, assim, tenho Eu a vou, impressão de que eu terei mais com esse filme eu vou te ainda. dizer que o filme anterior dele, o Paris, 13º Distrito, eu gosto bastante, que é um filme que ele faz, né, homenageando a novela vague francesa, né, ele já um homem de mais de 60 anos, eu acho que ele tem mais de 60 ou mais de 50, uma coisa assim, fazendo um filme sobre a juventude, ou também, ou seja, em alguma medida também deslocando esse olhar para um outro estágio, aí nesse caso geracional e tudo mais. Só que uma coisa é fato, gostando ou não gostando do cinema do Jacques Audiard, as entrevistas dele não ajudam as pessoas a criar qualquer tipo de empatia ou de desejo de assistir ou de defender Emília Pérez. Porque o Jacques Audiard é o tipo de cineasta que me parece, cara, isso independentemente se a gente gosta do filme ou não, que tem posicionamentos públicos que a gente pode considerar até anacrônicos, né? Então, assim, ele vir falar que não tinha atrizes mexicanas boas o suficiente, a gente sabe que isso é lorota, né? Tem uma atriz mexicana no filme, né, a Adriana Paes, que tem um papel muito bom que eu acho que é minimizado, infelizmente. A divulgação do filme tentou, inclusive, equiparar ela às outras três principais atrizes do filme, mas quando a gente assiste ao filme, a gente sabe que ela não tem um espaço equivalente, que isso não se consolida ali no filme. Mas assim, o Jacques Audiard não se ajuda, né? Ele não se ajuda porque quando ele é perguntado sobre isso, ele geralmente dá respostas que são respostas que tendem a ampliar a animosidade que se tem com o filme. E aí o que a gente está vendo no Emília Pérez é, além de um diretor que defende mal o seu filme, defende entre muitas aspas, é um filme que está passando por um processo que é muito curioso, né, Carissa? Porque eu estava dando uma pesquisada, ele foi exibido no Festival de Cannes, ganhou o grande prêmio do júri no Festival de Cannes, que seria uma espécie de medalha de prata, né? Do festival. Foi exibido na abertura do Festival do Rio. Eu assisti ao filme numa cabine justamente antes da abertura do Festival do Rio. E o filme foi. Claro que a gente tem pessoas que gostam e desgostam, e a gente está falando aqui justamente é isso, faz parte do jogo, e a gente tem que cada vez mais fomentar essas divergências e aprender uns com os outros. Mas o fato é que o filme foi relativamente bem recebido, e ele não suscitou todas essas polêmicas que ele tem suscitado, uma vez que ele se tornou protagonista da temporada de premiações. A quem que tu atribui essa virada de chave, né? É porque o filme chegou a mais Eu acho que pessoas, é porque tem essa questão né, do tamanho que o Oscar e outras premiações trazem. A quem que tu atribui isso? Eu acho que tem algumas coisas nisso aí. Até porque, assim, por exemplo, eu lembro de quando o filme chegou no Festival do Rio, e eu lembro, inclusive, de ter ficado muito chateada porque eu não ia poder assistir, porque eu estava muito interessada. Aham. Porque eu me interesso por protagonismo feminino, eu gosto demais de musical, e eu me interesso pela lógica eu me interesso por gênero. Então, uma personagem trans estava, assim, animadíssima. E aí eu já senti que ele foi bem recebido no Rio, mas eu já senti que ele foi menos bem recebido do que em Cannes. Em Cannes, eu lembro que as pessoas falavam muito melhor assim dele. E aí eu já começo a sentir uma
queda. Eu acho que vai ocorrendo uma queda, óbvio que agora eu acho que é uma queda vertiginosa do filme no Nossa, sentido aqui no Brasil, em alguns países, mas eu sinto que acontece muito aqui. A gente sai de um país europeu com um olhar eurocêntrico. No Brasil, a gente já está falando de um país latino-americano que, obviamente, não é o país mais ligado à causa trans. A gente, inclusive, é um dos países onde tem maior número de mortes de pessoas trans no mundo e várias questões relacionadas a isso. Mas eu sinto que o fato dele ter ido para mais países, para mais pessoas, e aí a gente tem visões diferentes, mas eu também acho que a própria, quando as críticas começaram, mesmo pequenas, a própria postura da equipe como um todo, porque se a gente, até a própria Carla Sofia Gascon, ela é óbvio, ela recebe muita transfobia. Muita gente que não gostou do filme não gostou até porque acha ele transfóbico e não porque, enfim, tá fazendo transfobia com ela. tem, Mas as atrizes começaram a ter um discurso questionável, começaram alguns ataques e não souberam responder direito. Começou a ter uma polêmica muito forte nos Estados Unidos também. Então eu acho que muito tem a ver também com as redes sociais. É óbvio que no Brasil tem a ver também com o fato dele ser um concorrente direto do Ainda Estou Aqui, é óbvio. Mas eu não vejo isso no mundo todo, porque no Brasil, a polêmica começou já depois do Globo de Ouro, de fato. E lá fora já estava ocorrendo antes. Os mexicanos que ainda não tinham visto o filme já estavam com problema. E em outros países que ele tinha sido lançado, existiam algumas críticas. Críticas à interpretação da Selena Gomez, ao espanhol dela, que está muito ruim. E essas declarações, né? Porque aí acaba sendo quase impossível defender um cineasta que diz que não tem ator no México, que diz que não pesquisou sobre o lugar que ele está, enfim, está tratando no filme dele. Então eu acho que são várias coisas. E até a coisa mesmo de que, assim, vários fãs de musical, teve gente que gostou, mas teve fã de musical que não gostou. E aí tem tem. gente que tem problema com o filme por causa das músicas do filme, dos números musicais do filme também. Então vai. Acho que são várias pequenas questões que vão se unindo e gerando uma bola de neve que chegou agora num ponto onde, inclusive, as pessoas já nem param para pensar ou até para ver o filme antes de entrar na discussão, né? O intuito desse podcast é justamente isso. Isso que tu falou no fim, eu acho perfeito, cara. Que é, isso vai escalando a certo nível nas redes sociais, que vai praticamente inviabilizando uma leitura é, mais, eu ia dizer descontaminada, mas eu acho que não é essa a palavra, mas vamos ficar com essa por falta de outra melhor. Mas eu acho muito difícil assistir ao Emília Pérez hoje sem estar previamente bombardeado de todas essas coisas, né? Sem estar previamente calibrado pelo discurso alheio. E isso é ruim, né? Isso é ruim porque eu já, assim como tu falou assim, tem pessoas, por exemplo, que aproveitam isso para jogar a transfobia para cima da Carla Sofia Gascon, ao ponto dela pedir para Fernanda Torres defender ela para as pessoas não atacar ela simplesmente por ela ter feito o filme, né? E aí, gostando a gente da representação trans, e ela é uma representação que já foi colocada por vários especialistas transexuais como uma representação problemática, no mínimo anacrônica, no mínimo ultrapassada, existe uma visibilidade trans ali que a gente pode achar tudo ruim, mas minimamente a gente deve, né, me parece que a gente deve comemorar, inclusive, o fato da Carla Sofia Gascon ter sido a primeira mulher transexual indicada a um Oscar de melhor atriz, né? Isso não vai mudar o mundo, não vai fazer com que Hollywood seja, né, o grupo dos ursinhos carinhosos, mas do ponto de vista do discurso é interessante, né? Só que são muitas polêmicas que vão surgindo, né? Agora, por exemplo, essa questão do uso da inteligência artificial para corrigir certos timbres da Carla Sofia Gascon durante as cenas musicais, né? E Hollywood tende a ver isso como trapaça, né? A gente também isso vai colocar à prova, tanto essa coisa da Emília Pérez como do Brutalista, o quanto Hollywood está pronto também para se deparar com a utilização da inteligência artificial e a aceitar isso numa temporada de premiações.
Mas o que é mais interessante é a gente pensar o seguinte: a gente precisa falar sobre Emília Pérez. O pessoal até pode dizer, né, Carice? O que que o pessoal do Papo de Cinema tá falando de Emília Pérez? Todo mundo tá falando de Emília Pérez. Gente, a gente precisa falar, a gente precisa dissecar esse fenômeno para tentar ele entender de uma maneira complexa. Porque senão a gente vai aderir à lógica da rede social, que é de hate, 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 ou por outro lado, alguém dizendo que ama, 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 e esse tipo de coisa não gera nada a não ser mais briga, mais tudo mais. A gente vai precisar fazer um intervalo, você fica com uma mensagem muito bacana aqui do Papo de Cinema, e daqui a pouco a gente está de volta, até porque, cara, isso a gente tem que falar. Eu gostei do filme, tu não gostou do filme, por que que a gente gostou e não gostou? Daqui a pouco a gente fala, daqui a pouco a gente está de volta. Olá, pessoal! Aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Fala com a gente! Manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais. E você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá? Voltamos para falar sobre o polêmico Emília Pérez. Não dá para falar sobre Emília Pérez sem botar o polêmico, o controverso. Até dá, mas a gente bota aqui também para contextualizar isso. Carissa, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o que tu não gostou do filme, né? Que a gente já falou no primeiro bloco sobre essa questão do contexto, sobre todo esse não, tudo isso que ainda vai escalar muito mais, ainda vai sair muita coisa, as pessoas ainda vão, né? O filme chega agora no começo de fevereiro aos cinemas, então isso tende a ganhar uma outra dimensão. Mas o que que te desagrada, o que que te desagradou de cara no Emília Pérez? De cara. É porque, assim, foi muito interessante porque eu comecei a ver o filme e eu tava pronta pra amar, né? E eu acho que em meia hora eu já tava passando, já não tava gostando. E Aham. eu fui gostando e desgostando mais. E aí, quando eu terminei de ver o filme, eu tava muito irritada com o filme. Porque, pra mim, foram várias questões que perpassam, sim, a representação trans. Eu venho de uma pesquisa de gênero desde a faculdade, então eu não consigo assistir e não ter certos incômodos, mas Óbvio. não é por causa disso, tá? Eu não gosto, e eu vou deixar pra falar dessa questão da transexualidade por último, mas eu não gosto da. Eu não gosto do roteiro do filme. Eu acho, primeiro, já começa daí. Eu acho que o roteiro é mal executado. Ele coloca coisa demais ali, acho que desenvolve tudo muito mal. A gente tem, inclusive, acho que ele desenvolve mal essa transição do Manitas para Emília Pérez. De um dia para o outro, Manitas deixa de ser. É como se no momento da transição, e aí a gente tem todos os problemas de que é uma visão ultrapassada da transição, beleza, mas eu acho que independente disso, se a gente pega a lógica da transição que o filme está colocando ali, no momento da transição, ele deixa de ser um homem ruim, que mata e que faz as pessoas desaparecerem para se tornar uma pessoa que é quase a personificação de virtude. E isso, para mim, não faz nem um pouco de sentido. Eu acho que a personagem. O nome do filme é Emília Pérez, mas eu acho que a grande protagonista do filme é a personagem da Zoe Saldanha. E ainda assim, o filme termina e eu me pergunto quem é aquela personagem. Porque para mim ela é uma tela em branco que existe através da lógica do desenvolvimento de quem está ao redor dela, seja a Emília Pérez, seja a, a personagem da Selena Gomez, sabe? E ela existe ali sempre ao redor dos outros e no final, e isso me incomoda profundamente. Acho que o relacionamento da Emília Pérez com a ex-esposa é mal desenvolvido. O relacionamento da ex-esposa com o atual namorado, para mim, é horroroso. É, Também acho muito fraca a relação, e tinha muito potencial ali, da personagem da Emília Pérez com
Ela tem um nome muito interessante, eu não lembro agora, mas é justamente a única atriz mexicana do filme, né? Tem a personagem da Adriana Paz, eu também esqueço o nome da personagem dela. É, Vocês estão vendo como é que o pessoal quer fazer que a gente acreditar que ela tá em pé de igualdade com os outros? A gente até esquece o nome da personagem, porque realmente é uma personagem bem subalternizada, né? pois é, e aí assim, essas pequenas coisas vão me irritando. E eu acho as músicas horrorosas. Eu acho que é um musical. Assim, gente, eu realmente sou uma grande fã de musical. E é curioso, porque eu gosto muito de musical francês. E eu acho que ele perde. Só que ele tá falando de um universo latino. Então ele tenta muitas vezes trazer. Em teoria, ele tentaria trazer alguns traços latinos. Eu acho que ele não consegue. As músicas eu acho elas esquecíveis. Eu acho, inclusive, que elas não trazem essa tonalidade latina. A música que mais está se falando, né, que é a música da Zoe Saldanha, que eu acho também que está bem no filme, tá? E eu acho que é a única personagem que canta direito no filme, que é curioso, porque a Selena Gomez é uma cantora e até canta direito, mas as músicas dela eu acho trágicas e horrorosas, assim. E acho todas as cenas de música da Selena Gomez extremamente mal filmadas. Eu acho que a linguagem cinematográfica que ele escolhe para esse filme é basicamente para disfarçar todas as falhas que o filme tem como narrativa. E aí eu acho as escolhas dele, eu acho que ele fica gritando o tempo inteiro, mas eu acho que ele não conta nada direito através das imagens, sabe? Então eu vou ficando irritada enquanto eu assisto. E ainda tem mais, a música que é uma das indicadas, que é com a Zoe Saldanha, que eu acho que ela canta bem, que tem uma denúncia ali, que é exatamente uma das músicas, que depois a gente ficou sabendo que a Carla Sofia Gascon tem o uso da inteligência artificial. O uso da inteligência artificial não serviu de nada, porque ela continua ainda num tom meio esquisito dentro da música. É que Então, eu acho que ainda tem usaram o chat GPT, usaram o norte-americano. Se tivesse usado o chinês, o DeepSeek, tinha ficado melhor. certo, tinha dado certo. Essas são algumas coisas. Eu ainda tenho um problema com o final. Posso falar do final? Pode, aqui o segundo. O pessoal que nos segue aqui no podcast Papo de Cinema sabe que o segundo bloco com spoiler liberado. A gente ainda tem a morte de uma personagem trans que parece que precisa morrer porque faz uma transição. Pessoalmente, enquanto eu tava vendo, eu saí reclamando. Eu vi o filme com a minha mãe e eu reclamava o tempo inteiro. E aí, Dani, e ainda fazem uma procissão para ela. No final, ela virou uma santa. Então, é quase uma ideia de bondade e maldade extremamente maniqueísta, onde a ideia do masculino ele é mau e a ideia do feminino, sabe? O feminino é bom. Então, ele é bom, então a gente vai canonizar quase a Emília Pérez, ela virou uma santa. Só que, na verdade, gente, é a mesma pessoa. É a mesma personagem. Então, para mim, esse arco da Emília Pérez, para mim, ele é, sabe, assim, um arco que não faz sentido. E eu sei que cinema não é só narrativa, a imagem diz muito, mas eu acho que, inclusive, as escolhas das imagens, a forma como ele escolhe filmar essas pessoas, sabe, para mim é extremamente. Eu acho bem vazio mesmo, eu acho um filme, além de tudo, feio. Sabe, as cenas de musical que deveriam ser bonitas, eu acho elas feias, assim. Enfim, eu tenho muitos problemas com esse filme. Mas eu acho que a Zoe de Saldanha, ela tá ótima. E acho que a Carla Sofia Gascon também. Só que eu acho que elas fazem quase um milagre. De verdade, a Zoe Saldanha, pra mim, ela tá maravilhosa. Eu acho que a personagem dela é uma tela em branco, gente. O que é que a gente sabe de fato daquela personagem? Que ela trabalhava com advogados corruptos antes. E É difícil, né, Carissa, a gente estabelecer o protagonismo. Quando eu escrevi sobre o filme, isso me chamou a atenção, assim. Diante do filme, quem é a protagonista? Para mim também fica muito claro, eu concordo totalmente contigo. Não é a Emília Pérez, né? A protagonista do filme é a personagem da Zoe Saldanha. E no começo me chama muita atenção isso. Ela é né, o Jacques Audiard decide fazer um musical, né, apostar na alegoria, apostar naquilo que não é naturalista, naquilo que não é realista, naquilo que eventualmente é artificial, que é, né,
que é de plástico, justamente porque isso, né, diz respeito à própria concepção do gênero, que muitas vezes é utilizado como escapista, e aqui, né, a tentativa é que ele não seja escapista, mas, de fato, o personagem principal para mim é a Zoe Saldanha, e a Emília Pérez, o que eu acho interessante, e principalmente, deixando muito claro, antes até de ler o que muitos especialistas, transpólogos e transexuais falaram sobre o filme, né? A gente, como crítico, a gente aqui não está em busca de uma verdade, porque essa verdade não existe, a gente está em busca de a gente se melhorar, de a gente ir aprendendo com outros olhares, mas é o fato dessa dualidade, porque o filme trabalha o tempo inteiro com essa questão da dualidade, né? E tem, para mim também tem isso, né? Que é muito torto, da Emília, o Manitas ser o homem agressivo, ser a representação do masculino agressivo, e a Emília ser a Madre Teresa de Calcutá. Mas ao mesmo tempo, voltamos à personagem da Zoe Saldanha, que eu acho interessante, que é uma personagem que tem um pouco mais de matizes, né? Ela é capaz de tomar atitudes que são moralmente reprováveis, atitudes que não são legais, ao mesmo tempo de ser muito legal aqui. A Selena Gomez eu acho uma personagem quase que quase que descartável do filme. Mas ao contrário de ti, Carice, eu gosto das cenas musicais. E isso pra mim é muito curioso, porque assim, eu adoro musical, adoro cinema musical, e eu tenho a tendência a gostar muito do musical à medida em que as músicas são boas e elas ficam comigo, e eu carrego as músicas comigo. Então, por exemplo, eu adoro, sei lá, Canções de Amor do Christopher Honoré. Eu sou apaixonado por esse filme. É, Mas eu não sou tão fã assim dos Guarda-Chuvas do Amor, porque as músicas dos Guarda-Chuvas do Amor, né, que é um clássico e tudo mais, eu não carrego essa. Eu adoro o filme, mas eu não sou tão fã assim quanto eu acho que eu poderia ser, porque eu não carrego essa. Do Jacques Demy, por exemplo, eu prefiro as Duas Garotas Românticas, nossa, eu cantarolo essas músicas pra caramba. As músicas do Emília Pérez, contradizendo isso, elas não são músicas, elas são músicas esquecíveis. Mas eu gosto de um elemento, de uma coisa, de uma função dessas músicas, é porque o Jacques Audiard, de certa maneira, utiliza os musicais para substituir o que seriam monólogos interiores, né? Monólogos confessionais. Então a gente tem mais acesso às personagens sem que elas precisem. A gente precisa de uma voz em off, dizendo assim, ó, mas diante de tal personagem fez isso. Então eu gosto dessa elaboração, né, poética através do musical, do que seria esse acesso, por mais que seja um acesso que não é tão profundo assim, porque, né, as personagens são construídas a partir de arquétipos e de estereótipos. Isso acho que a gente gostando ou não gostando, é muito claro que isso acontece, mas eu gosto dos musicais, eu gosto da energia dos musicais, eu gosto do fato de que quando a gente olha lá para trás, né, para Fred Astaire, a gente olha lá para os grandes musicais de outrora, era muito importante a excelência dos passos de dança, a sincronia, a voz perfeita. E como os musicais mais contemporâneos têm revitalizado o musical a quebrar um pouco isso, né? O La La Land já tinha isso, de personagens que não cantam necessariamente perfeitamente, né? Até por isso que eu não entendo por que fazer uma correção com inteligência artificial. Abraça isso como linguagem, é isso, gente. A gente já está trazendo o musical para a nossa contemporaneidade que não precisa os passos de dança serem uh, perfeitamente sincronizados, a música não precisa ser linda. E diante disso, isso é fato, né? A gente tem uma cantora ali no meio, e aí qualquer diretor diria assim: os melhores números musicais ficam com a Selena Gomez, porque eu preciso fazer uma coisa gigantesca, e ele de fato não aproveita isso. Mas eu gosto do filme, eu acho que o filme tem uma linguagem muito interessante, só que deixando mais uma vez claro, eu assisti a esse filme no comecinho de outubro, né? Quando ele não vinha com essa carga toda. E eu até pensei, Carissa, curiosamente, nós estamos gravando, para você que está nos vendo e nos ouvindo, no dia 29 de janeiro, que é o Dia Mundial da Visibilidade Trans. Então é muito importante também a gente trazer essa questão. Mas eu até pensei em rever o filme ontem. Mas eu disse, cara, não, porque eu acho que eu vou trazer uma outra, vou carregar uma perspectiva e eu vou deixar para rever o filme depois, quando essa poeira baixar. Porque, gente, quem acha que crítico de cinema e crítica de cinema não é influenciável, gente, nós somos influenciados de todas as maneiras. E sobre a questão da representação trans, eu te confesso, e aí faço isso de peito aberto, que não me incomodou. E não me incomodou, talvez, por uma questão de ignorância minha. E aí eu achei muito legal, indico para você que está nos vendo e nos ouvindo, ler o texto do filósofo Paul Preciado, né, que ele publicou no É o País, que é um excelente texto. Olha só, gostando ou não gostando do filme, se você ama Emília Pérez ou odeia Emília Pérez, independentemente de qualquer coisa, vai lá ler o texto do Paul Preciado e acessa lá o Instagram da nossa querida Renata Carvalho, da grande atriz Renata Carvalho, que fez um vídeo muito ponderado,
muito inteligente sobre a representação trans. Aqui nós estamos gravando esse podcast com duas pessoas cisgênero. O que a gente quer é que você vá lá e converse com intelectuais transexuais que falam sobre essa representação, que certamente eles vão falar muito melhor do que a gente. A gente tem os nossos entendimentos. A Carissa tem um estudo de gênero que é super interessante, que certamente vai dar para ela muito mais embasamento do que para mim, né? E eu falo isso, de novo, de peito aberto. Só que eu acho muito interessante como o filme trabalha essa questão, principalmente do musical, né? De um modo energético, eu gosto das cenas, eu gosto do quanto elas são cafonas, né? E elas são cafonas, as cenas são cafonas, né? Eu gosto disso, eu gosto do fato do filme abraçar essa ideia do cafona. Agora, me coloca para pensar também justamente essa questão, né? A gente tem um diretor francês filmando mexicanos, né? E nós aqui somos latino-americanos, de cunho revolucionário, a gente, né, por mais que eu continue gostando bastante do filme, lá no, né, tem uma desconfiança, tem uma indignaçãozinha que sobra, né? É, e essa coisa do cafona é engraçado, porque eu gosto de filme cafona. Eu, eu gosto disso. Mas nesse filme me irritava. Porque Entendi. parecia sempre a lógica de um cara falando, tentando trazer essa. Aí ele tá indo pro exagero porque somos latinos. Eu nem pensei quando eu estava vendo, eu confesso que a coisa de são cartéis mexicanos e ele tá trabalhando isso por causa dos cartéis mexicanos e muita gente ficou incomodada, né, com a coisa de ser um musical para falar de um assunto tão sério. Isso não me incomodou, Uhum, justamente porque não é a minha vivência e nem nada, sabe? Mas a coisa para mim, era a ideia do latino estereotipado, onde tudo é exagerado. E eu acho que, beleza, o melodrama ele traz isso, mas eu não acho que o filme ele faz uso do melodrama de uma maneira que, sei lá, gente, me julguem, uma novela mexicana vai fazer. entendi. Sendo alguém que cresceu vendo novela mexicana, sabe? Sim, sim. Aliás, Carissa, pegando o que tu falou do melodrama, eu acho que é uma das coisas, se eu, né, for resumir o porquê que eu gosto do Emília Pérez, porque eu gostei do Emília Pérez quando assisti da primeira vez, é da maneira como ele conjuga essa questão do musical com o melodrama, né? Como ele alegoriza as coisas a partir dessas duas questões. E aí, uma coisa que eu tenho visto, uma galera, né, a gente já falou no primeiro bloco, gente, tem que ver o filme para gostar ou não gostar. A gente pode partir de preconceitos, isso é humano, necessariamente humano. Eu já li coisas pra caramba, né? Já sei mais ou menos o que esperar. Mas eu vejo algumas pessoas, por exemplo, recortando trechos do filme e botando assim: olha só um exemplo de como esse filme é ruim. Gente, de novo, gostando ou desgostando, ele utiliza linguagem de musical e de melodrama, e é claro que tem algumas cenas que tem uma carga de novela mesmo. Que tem uma carga semelhante. Até porque, assim, a Carla Sofia Gascon é uma atriz notabilizada na Espanha como uma atriz de novelas, né? Fez Rebelde, inclusive, para você que Sim. já sou rebelde. Eu não sou rebelde, então, né? Nunca gostei muito de Rebelde, mas ela fez Rebelde. Então, assim, mas isso é um outro sintoma, né? Porque esse episódio também, além de Emília Pérez, também se propõe a falar um pouco sobre isso, né? Como é que esses fenômenos, né, Carissa, vão se desdobrando na internet e eles vão virando quimeras monstruosas que é isso. De um lado, a gente tem as pessoas que odeiam Emília Pérez. Algumas dessas pessoas são militantes, muito responsáveis da causa trans, e outras pessoas são transfóbicas que estão no mesmo lado da batalha. Daí tu pensa assim, o que está acontecendo? Era para ser uma batalha? A Emília Pérez, eu estou viajando, ó, fundindo personagem com a atriz. A Carla Sofia Gascon, por exemplo, ontem, eu acho, ela publicou uma coisa no X que também gerou outra polêmica. Ela botou assim, entre aspas, cuidado para não continuar ignorando os discursos de ódio. Foi assim que começaram na Alemanha e acabamos nos campos de concentração. E aí, claro que gerou uma comoção enorme na internet, as pessoas dizendo ela está, né, associando, minimizando o Holocausto judeu na Segunda Guerra Mundial. Ela está falando justamente disso, né, gente? Tu gosta ou não gosta? Eu lembro sempre de uma frase do Hitchcock, que quando alguém vinha perguntar para ele assim, nossa, mas esse plano, esse personagem tem que fazer isso, ele só botava a mão na pessoa e dizia assim, calma, é só um filme. Mas essa, para mim, é a grande questão, sabe? E eu acho que serve não só para Emília Pérez, mas para qualquer outro filme. A gente pode falar de cinema e ter várias discussões importantes, inclusive é isso. Eu posso achar que o olhar do Odiar para esse filme
Ele tenta emular, por exemplo, o melodrama, mas para mim tudo ele tem um olhar estrangeiro. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu posso chegar e, com todas as minhas questões com relação ao filme, e dizer: ele botou uma mulher trans, ele não está fazendo transfake ali, ele está fazendo um filme com uma mulher trans ali, naquele papel, que dá nome ao filme. Ele não pegou um homem para depois, um homem cis para passar pelo processo, ou uma mulher cis para se caracterizar como um homem cis na primeira versão. Ele pegou uma mulher assumidamente trans, uma mulher que é uma atriz maravilhosa, para fazer o filme. Independente de eu, Carissa, achar que ele faz mais questão de mostrar. Ele coloca a inclusão no filme dele, nos filmes dele, inclusive, mais por um lado meio. Ele se mostra mais do que ele mostra as pautas, eu acho. Ele quer Uhum. mostrar mais que ele sabe filmar, que ele é um diretor e que ele é inclusivo do que, de fato, ele quer trazer debates mais aprofundados. E eu acho que se reflete nos filmes dele. Mas, dito isso, ele tá lá, não tá fazendo transfake, sabe? Que é uma pauta para a comunidade trans que é muito importante, porque não é todo dia que uma atriz trans tem papel. Não existe a mesma facilidade. Se mulheres cis sofrem com possibilidades, né, de ter bons personagens, imagina uma mulher trans. Então, assim, a gente tá no momento na internet que a gente também só coloca tudo no 8 ou 80. E, gente, eu não gosto de Emília Pérez, mas eu acho que a gente pode conversar, ter debates e a gente perde essas oportunidades e, na verdade, vira só um grande ódio para todo mundo. E aí é isso. Eu odeio o Marcelo porque você gostou do filme. Nunca mais vamos nos falar. Gente, tem gente que ficou com raiva de mim porque eu não gostei da Emília Pérez, entendeu? Então, assim, vamos acabar a amizade porque nós não podemos mais ter uma conversa racional. É só um filme mesmo, sabe? E é uma coisa que me leva a pensar, né, Carissa? Nós que, por profissão, somos obrigados, ainda estamos, mas estou agora fazendo curadoria para o CinePE, enfim, por profissão, tu é obrigada a ver uma quantidade quase proibitiva de filmes num curto espaço de tempo. É, seguramente a gente vê muitos filmes que têm posicionamentos que são posicionamentos bem complicados, bem difíceis de engolir e que talvez não tenham a mesma projeção que a Emília Pérez está tendo. Eu não estou com isso dizendo que uma coisa tem que inviabilizar a outra, não é isso, gente. É só para a gente pensar. Vamos deixar um pouquinho de pensar do Emília Pérez como cinema e pensar ele como um fenômeno midiático popular da atualidade. O que que leva um filme como esse a sofrer um hate desse tamanho? O que que leva um filme como esse, que, né, bem ou mal, tem 13 indicações e é o principal indicado do Oscar 2025, a sofrer essa campanha contra? Será que ele é o pior filme de todos? Ele é pior que os filmes do Olavo de Carvalho? Não é. Não é pior do que os filmes do Olavo de Carvalho. Esses sim mereciam, né? Nem esses mereciam hate, eles merecem discussão e uma discussão adulta, né? Mas são ruins. Mas a questão é a seguinte: o que que nos leva a isso? O que que leva a sociedade, por exemplo, numa campanha do Oscar, a resgatar um blackface da Fernanda Torres e jogar, né? E aí os brasileiros vão lá e já puxam o blackface da Zoe Saldanha no Nina, né? Uma mulher negra que usou maquiagem para ficar com a pele mais retinta e que depois pediu desculpas, disse que nunca faria isso e tudo mais. O que que faz, assim? E aí, sabe o que que me dá tristeza, para a gente já encaminhando o encerramento desse episódio? É que a gente fala cada vez menos de cinema e cada vez mais de ódio, né? Porque o ódio engaja, porque o ódio gera esse engajamento. Então, assim, gente, vamos lá. Eu tô aqui com todas as minhas forças torcendo para Fernanda Torres, para Ainda Estou Aqui, né? Que merece pra caramba e tudo mais, mas a gente não precisa desmerecer o trabalho de outras concorrentes, né? A gente não precisa dizer que a Demi Moore é ruim, que a Carla Sofia Gascon é ruim, que outras concorrentes são ruins para que a Fernanda Torres seja entendida como foda. Aliás, é muito melhor se num grupo de 5 mulheres fodas, ela for a mais foda. Então, assim, vamos ter um pouco mais de
de calma e um pouco mais de maturidade na hora de falar sobre as coisas. Porque às vezes a gente acha que escrevendo na internet ou que falando na internet a gente não tem responsabilidade. E principalmente nós que estamos aqui, que somos profissionais, que atuamos nisso como profissionais, a gente tem uma responsabilidade enorme, que é de muitas vezes também conter essa onda do 880, do gostei ou não gostei, que é uma lógica do algoritmo das redes sociais, né? A gente sabe, né, Carice, que engaja muito mais se disser eu amei Emília Pérez ou eu odiei Emília Pérez, mas a gente está aqui justamente para discutir os prós, os contras e para mostrar para vocês que assim, é possível. Eu não odeio a Carissa porque ela não gosta do filme, né? Até porque, vamos combinar o seguinte, talvez, se a gente regravar esse podcast daqui uns 3 anos e a gente rever o Emília Pérez em outras circunstâncias, a gente vai ter outras leituras, gente. Né? Os filmes continuam os mesmos, mas a gente vai mudando, né? E que bom, né? Eu acho que faz parte. É bom que a gente evolua como ser humano. E não necessariamente gostar ou desgostar de um filme diz que a gente é uma pessoa melhor ou pior. Mas eu acho que viver é um processo evolutivo, deveria ser, pelo menos. Então, assim, faz parte que o nosso olhar ele se altere de alguma forma, né? Claro. Mas a gente quer saber de você. O que você achou de Emília Pérez? Você já viu o filme? Você está acompanhando toda a repercussão negativa que ele está gerando, especialmente na população mexicana, né? Que com muita legitimidade também está, né, boa parte da população se levantando e dizendo que não se reconhece no filme. Então, assim, é muito importante a gente encarar tudo isso, mas a gente quer saber a tua opinião. Então, aqui no YouTube ou mesmo nas plataformas, diga aqui o que você achou e se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. Vamos conversar seriamente sobre o filme. E não esqueça de dar 5 estrelas para o podcast Papo de Cinema. Repito, nos ajuda demais. E no YouTube, garantir que você está nos seguindo. Agora, Carissa, quem quer encontrar as tuas análises, quem quer encontrar o conteúdo que tu produz constantemente, te encontra onde? Fora no Papo de Cinema, que como nossa embaixadora, semanalmente tu está lá aparecendo nas nossas redes também, mas o pessoal te encontra como? Eu tenho um canal no YouTube com o meu nome, Carissa Vieira, e, enfim, é, tem vídeo de muitos tipos, tanto curtinho até vídeos de mais de 1 hora de lives, então tem vídeo de todos os tipos. Tô no Instagram também, então semanalmente tem vários vídeos curtos. Escrevo uma coluna mensal para o Cinemação também. E, em geral, é isso, né? Mas aí sempre tem uma matéria aqui, uma matéria acolá, mas com frequência no meu canal, no meu Instagram, com certeza tem sempre coisa nova. Perfeito. Querida, muito obrigado, né? Em nome do Papo de Cinema, eu te agradeço por ter atendido o nosso convite, por gentilmente ter gravado com a gente, falado sobre esse filme. A gente vai fazer outras collabs aí mais para frente, mas muito obrigado mesmo. É isso, eu que agradeço, foi um prazer. E para vocês, um grande abraço e até a próxima.